Olá, pessoal. Eu sou a Érica, do Conecta Mindfulness e Compaixão, e nesse vídeo eu vou explicar para vocês quais são os três componentes da autocompaixão. Bom, esse conceito, né, lógico que o conceito da compaixão, da autocompaixão, não é um conceito da Christine Neff. O que a gente estuda diz que é um conceito que foi operacionalizado, que vem da tradição budista, né, vamos dizer assim, dentro desse referencial que a gente estuda e ensina para vocês. Mas a Christine Neff, há mais ou menos uns 20 anos, uma pesquisadora, uma psicóloga, pesquisadora da Universidade do Texas, ela iniciou as pesquisas sobre a compaixão para si, ou compaixão interna, ou como mais comumente se chama, autocompaixão, ainda que a gente tenha alguns problemas com esse prefixo aí auto, que a gente pode até discutir isso em outro vídeo, né? Bom, então a Christine Neff, uma pesquisadora da Universidade do Texas, Estados Unidos, operacionalizou esse conceito no sentido de, bom, ele é formado por isso, por isso e por isso, né? O que que é a autocompaixão? E ela desenvolveu uma escala de avaliação de autocompaixão com base nesses três componentes. É muito interessante, né, para a gente que estuda bastante, vê várias definições, a gente encontra, né, até com uma linguagem, palavras, uma linguagem um pouco diferente, a gente encontra, né, os elementos desse conceito em outras definições de compaixão. Então, eu vou mostrar para vocês quais são esses três componentes da autocompaixão e queria dizer para vocês que essa escala de autocompaixão, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, você pode encontrar essa escala em português, no site da Christine Neff, você pode se auto-aplicar essa escala e dar uma olhada para ver como é que estão seus níveis aí de compaixão, sempre levando em conta que a gente avalia essas coisas antes e depois, porque a gente não tem um número de comparação, pelo menos não dentro da população brasileira. Eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês, vou compartilhar aqui minha tela. Então, esses aqui são os três componentes da autocompaixão. Vou deixar aqui um pouquinho para vocês verem, mas eu vou explicar cada um deles, né, separadamente. Então, a gente tem o mindfulness, em vez da sobreidentificação, a humanidade compartilhada, em vez do isolamento, e a bondade consigo mesmo, em vez do julgamento. Começar pelo mindfulness, que é o componente por onde eu sempre gosto de começar a explicar os três componentes da autocompaixão, porque não existe compaixão sem mindfulness, ou seja, o mindfulness vai nos ajudar, ele é o que vai fazer com que nós tenhamos consciência de que estamos sofrendo. A compaixão, ela é uma resposta ao sofrimento. Então, se nós não soubermos que estamos sofrendo, nós não daremos uma resposta a esse sofrimento. Lembrando, né, uma definição mais geral de compaixão, uma definição do Paul Gilbert, que a compaixão é uma sensibilidade ao sofrimento meu e do outro e uma motivação para ajudar, agir, para aliviar ou prevenir esse sofrimento. Então, a gente precisa reconhecer o sofrimento e é esse componente mindfulness que vai nos dar essa possibilidade, né, essa habilidade de reconhecer o nosso sofrimento, em vez da gente ficar sobre-identificado com ele. O que que seria essa sobre-identificação? A gente se cola nesse sofrimento e muitas vezes, ou assim, se esquiva dele, ignora ele total, finge que não é com você, que não está acontecendo nada, ou se vê tão enredado por ele que acaba se tornando uma vítima das situações. Então, o mindfulness nos ajuda a ver com clareza, a perceber, a notar, a ter consciência desse sofrimento para que a gente possa fazer alguma coisa a respeito disso. Bom, o segundo componente da autocompaixão é a humanidade compartilhada. Algumas traduções falam de humanidade comum, mas o termo comum pode parecer uma coisa muito comum, tipo de banal, e não é isso. É compartilhada no sentido de que todos os seres humanos sofrem. A experiência do sofrimento, ela é universal na nossa realidade humana, né? Os seres humanos sofrem, ponto.
uns mais, outros menos, e a gente vai ter um vídeo só para aprofundar essa questão da humanidade compartilhada, porque ela é um componente bem complexo e bem bonito, e que tem tudo a ver com questões sociais, né? Num outro vídeo a gente vai aprofundar isso. Mas, especificamente, a Christine Neff, ela está falando de um tipo de sofrimento, que é o sofrimento relacionado ao fracasso. Então, todos os seres humanos fracassam. Isso é dado, isso é posto. E a humanidade compartilhada, ela vai nos ajudar a diminuir essa sensação de isolamento. Porque quando a gente sofre, a gente acha que só a gente está passando por aquilo, que só a gente está reagindo daquela maneira. Quando a gente tem raiva, só a gente tem raiva. Então, a humanidade compartilhada dá essa dimensão de que outras pessoas também estão passando por coisas parecidas, e isso diminui essa sensação de solidão. O terceiro componente da autocompaixão se chama bondade, bondade consigo. E o oposto disso seria se tratar com julgamento e crítica. Então, a proposta, né, que é a autocompaixão, então, ela estaria relacionada a tratar-se com mais gentileza, com mais bondade, com mais acolhimento, com mais validação, respondendo à pergunta fundamental da autocompaixão, que é: o que eu preciso agora? O que eu preciso agora para me ajudar a aliviar esse sofrimento? Bom, são esses os três componentes da autocompaixão que a Christine Neff desenvolveu lá há mais de 20 anos, e ao longo do tempo ela vem refinando esse conceito. E nos últimos anos, então, ela faz uma divisão entre autocompaixão terna, ou yin, e autocompaixão feroz, ou yang, utilizando essa metáfora da filosofia chinesa. A gente também vai gravar vídeos para vocês, aprofundando mais essa questão da autocompaixão terna e da autocompaixão feroz. Mas o que eu já adianto aqui para vocês que é assim, ó, esses três componentes que eu expliquei aqui para vocês, de modo geral, ele tem uma descrição mais profunda na autocompaixão terna, e ele tem uma descrição mais profunda também na autocompaixão feroz. Na autocompaixão feroz, então, nós temos três componentes. Então, voltando, são duas facetas. Compaixão é uma coisa só, autocompaixão terna, autocompaixão feroz são duas facetas da autocompaixão. A autocompaixão terna diz respeito. Vou colocar aqui uma tela para vocês acompanharem aqui a minha leitura. Minha leitura não. A autocompaixão terna, então, ela envolve estar consigo de uma forma acolhedora, ser capaz de estar com a própria dor de modo gentil e bondoso, e nos assegurando de que nós não estamos sozinhos. A gente chama, essa é uma definição de compaixão, de autocompaixão, que é presença amorosa conectada. E a autocompaixão feroz, ela diz respeito a agir no mundo para aliviar o sofrimento. E a gente tem três principais componentes aqui da autocompaixão feroz, que é o proteger, o prover e o motivar. Então, proteger é a gente colocar os limites aos danos que outras pessoas estão infligindo a nós, e também aos danos que nós mesmos infligimos a nós mesmos. Motivar é nos motivar com encorajamento e compaixão, em vez de se motivar com crítica. E prover é saber o que precisamos e nós mesmos podemos atender às nossas próprias necessidades. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada. Coisa de YouTube, curte, compartilha, comenta aqui embaixo, pode deixar perguntas que a gente responde para vocês, tá bom? Até o próximo.